Oi, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista e nesse vídeo eu vou esclarecer todas as suas dúvidas sobre um acompanhamento com uma Nutri comportamental. Então, para entender, para começar, eu preciso te explicar como é uma nutrição tradicional. Quando você agenda uma consulta com uma nutricionista que segue essa abordagem mais tradicional, ela tem a ideia de conhecer o seu histórico de doenças, a sua rotina na alimentação, entender seu objetivo, para assim te passar ali os passos, as metas que você vai ter até a próxima consulta, que vai ser após 30 dias, mais ou menos, na maioria dos casos. Tem sim uma avaliação de exames laboratoriais, ela monta aquele cardápio, aquela dieta com você, ou até te envia depois, e também foca muito nessa avaliação do peso e das medidas, principalmente para você que quer emagrecer. E sabe aquela sensação de que se eu não cumprir isso que ela me passou, como que vai ser para voltar? Como que eu vou falar para ela? E se não der certo nessa primeira semana? Só volto daqui 30 dias. Acontece também para você. Então, como eu falei, você sai com essa dieta na mão para você fazer e depois você volta para fazer essas mudanças daquilo que não deu certo. Sempre com muitas metas e com muitas regras para seguir. Você já passou por um acompanhamento assim? Aqui eu não tô querendo julgar os tipos de acompanhamento, eu tô querendo te dizer como é a minha abordagem, bem diferente dessa primeira que eu te expliquei. Porque a ideia de acompanhamento comportamental é trazer esse acolhimento para os atendimentos com muita escuta para a sua história. Porque eu sei que para a maioria das mulheres que querem emagrecer, é difícil também falar sobre a comida. Porque existe sim uma relação ruim com a comida. Então, falar sobre as suas dificuldades, sobre aquilo que você passa, sobre os seus desafios para uma pessoa que você não conhece, tem que ter sim muita coragem. E é mais do que esperado que essa pessoa que está ali te escutando e prestando esse serviço para você, que tenha a escuta sem julgamento. E essa é um dos maiores diferenciais aqui do atendimento. A minha intenção é trabalhar com você para que você tenha autonomia na hora de decidir o que comer. O nosso corpo, ele nos fornece já informação. Ele consegue entender o que ele precisa, quanto ele precisa, quando ele precisa. Só que de tanto seguir dietas, regras, rótulos na nossa alimentação, a gente não consegue mais ter esse poder de escuta sobre os sinais do nosso corpo. E por isso que aqui no consultório, ou online ou presencial, precisamos criar esse ambiente confortável para que você se abra e consiga falar de todas as suas dificuldades. Porque só entendendo o que passa pelos seus pensamentos, os seus desejos, os seus objetivos, as suas dificuldades, aquilo que você vive de desafio dia a dia, é que eu consigo te ajudar. Porque pensa comigo, por que será que eu escolhi seguir uma abordagem sem dietas? Porque eu já vivi isso na minha vida. E além de saber que as dietas falham para 95% das pessoas, e quando eu falo isso, o que é falhar? O que é dieta? Eu me refiro à dieta a um plano alimentar restritivo com o objetivo de emagrecimento. E falhar significa que ela até pode te levar a uma perda de peso, mas não é uma perda de peso duradoura. E depois você vive sempre em efeito sanfona e fortalecendo aquela sua mentalidade de dieta, de ter medo de comer, de se sentir culpada, de tentar evitar alguns alimentos porque você sabe que você não sabe se controlar. Evitar sair em eventos, se expor a esses alimentos porque você tem medo de como você pode comer, do quanto você vai comer. Sem falar na constante sensação de falha e frustração por você nunca conseguir colocar em prática por muito tempo. Você faz ali no máximo um mês e você não consegue mais seguir. Aí é lógico que você quer chutar o balde. Porque na verdade não era nem para você ter começado com essa forma. Porque de tanto se restringir é onde você começa a aumentar seus pensamentos sobre comida, a ter mais desejos, mais vontades, a ter dificuldade de dar o suficiente para o seu corpo, quanto ele precisa realmente de comida. É sempre em excesso. E claro que isso, além de causar um mal físico, porque tem sim uma desregulação hormonal de tanto você viver nesse ciclo de dieta e de restrição, também causa alterações psicológicas e emocionais. E por isso que hoje eu trabalho com a abordagem comportamental. Ou seja, eu sou uma nutricionista que tem a intenção, que tem a missão de mudar o seu comportamento na alimentação, te ajudando a se relacionar de uma forma mais tranquila e mais leve com a comida, com o seu corpo,
te ajudando a encontrar uma alimentação sem culpa e que faça sentido para a vida que você deseja, para o momento que você está vivendo. E é claro que passa pela sua cabeça: Rafa, mas para quem que é essa abordagem? Com quem você trabalha? Eu trabalho principalmente com mulheres que percebem esse sofrimento com a comida, que já fizeram muitas dietas, que têm pensamentos constantes sobre os alimentos, sobre o que comer, o quanto comer, que se sentem muito culpadas e em frustração com a comida, que percebem que descontam as emoções dos alimentos de forma frequente, constante, que têm dificuldade em saber o que comer, o que eu posso comer, o que eu devo comer. Ou seja, são mulheres que percebem que essa comida, a alimentação, tomam conta de boa parte da vida delas. Sabe por que essa abordagem é essencial para você? Porque, como eu te falei, a gente vai trabalhar com escuta para que você tenha, sim, uma análise de tudo que a gente pode melhorar, mas principalmente de como você chegou até esses comportamentos. Porque não é culpa sua, não é falta de vergonha na cara, não é falta de foco nem de fé, e nem culpa do alimento ou da comida. Geralmente você está presa nesses pensamentos de dieta, de restrição, de merecimento sobre a comida. Porque pensa só o quanto de informação você tem hoje sobre a alimentação. São tantas coisas que a gente não sabe por onde seguir. Então você tem muitas crenças envolvidas no seu comer que a gente precisa entender para ver se continua fazendo sentido na sua vida e como que a gente vai mudar essa forma de se relacionar e de enxergar a comida, os alimentos e o seu objetivo. Eu sei que deve estar passando pela sua cabeça: Rafa, mas eu quero emagrecer. Então, com essa abordagem, eu consigo? Já vamos lembrar, como eu já falei em outros vídeos aqui, eu não sou emagrecionista, eu sou nutricionista. Então, eu estou aqui para te ajudar a encontrar os seus comportamentos que precisam ser modificados na alimentação, que estão te atrapalhando, só que você não está conseguindo enxergar. E com isso, pode sim haver uma mudança física, mas o foco do atendimento não é o peso, até porque tentar controlar o peso você já vem fazendo. Será que adianta realmente subir numa balança para avaliar se esse mês, ou se essa quinzena, ou se a sua semana foi boa ou não? Será que essa balança ela mais ajuda ou atrapalha? Você sabe o que significa esse peso quando ele aumenta ou quando ele diminui? Se você vive fazendo dieta há muito tempo e ainda se pesa para ver a sua evolução, você está num caminho totalmente errado. Porque provavelmente é isso que te impede de evoluir, de ter mais mudanças que você sabe que são importantes. Você também vai evoluir em outros pontos da sua vida. O seu intestino, a qualidade da sua alimentação, o seu sono, a sua disposição, a sua digestão, a sua sensação de estufamento. Você vai aprender sobre os tipos de fome, sobre a sua saciedade, sobre respeitar as suas vontades, sobre entender as suas emoções e relacionar com a comida, sem precisar descontar sempre nos alimentos. Tudo isso vai e deve ser acompanhado num processo de mudança com a sua Nutri. Pensa que o seu peso e suas medidas não são uma massinha de modelar que você consegue modificar a qualquer instante. E eu não quero invalidar o seu sentimento, a sua dor de querer emagrecer. Eu não sou contra o emagrecimento. Muitas pacientes também passam por esse resultado de chegar a ter um peso menor depois e durante o nosso acompanhamento. Mas eu tô querendo te dizer, para ser muito sincera com você, que isso é uma das possíveis consequências nessa mudança. Porque por mais que você queira emagrecer, e você pode conseguir isso sim, de uma forma mais leve e tranquila, sem culpa, sem restrição e sem exagero, se você percebe esses sentimentos que eu falei no começo, de culpa, de frustração, de medo, de ansiedade, pensamentos muito constantes em comida, você precisa parar e olhar para a sua relação com os alimentos, para que você consiga mudar essa relação e assim você poder chegar nesse emagrecimento. Então, se você está pensando em milagre, se você quer uma solução rápida e imediata, essa abordagem não é para você. Mas se você quiser dar um voto de confiança em você e em mim, para entender que você pode sim comer de tudo, que você pode sim ter uma alimentação leve, sem culpa, sem julgamentos, que você possa fazer as suas escolhas de uma forma consciente, que você seja dona, protagonista dessa sua alimentação, das suas escolhas na alimentação e começar a mudar essa relação com a comida, essa abordagem para você. Porque pensa no seu histórico mesmo. Será que insistir tanto na mesma forma para chegar no seu objetivo tem funcionado?
Será que dieta realmente funciona? Porque você sempre está procurando uma nova. Então, será que se ela tivesse funcionado realmente, você estaria aqui tentando seguir sem dietas, tentando uma nova opção? E eu sei que pode te dar medo, porque é algo novo, é algo diferente. Por isso que você precisa ser bem orientada e acompanhada nessa transição. Te ensinar sobre essa alimentação intuitiva não é permitir com que você coma tudo a qualquer hora. É entender principalmente os motivos que te fazem buscar a comida, o como você está comendo, o que você sente antes de comer, durante a alimentação, depois de se alimentar, como que é a sua rotina, suas emoções envolvendo essas suas escolhas, quais são os seus objetivos, suas maiores dificuldades. E para isso a gente pode fazer tanto acompanhamento online como acompanhamento presencial. Rafa, mas no online, como é que você vai me pesar? Como é que a gente vai saber as medidas? Lembra que eu te falei? Você pode sim acompanhar essa mudança do seu corpo da sua casa. Você vai ver sim mudanças nele e não precisa de uma balança. Você pode, entende? Eu não quero te obrigar a não se pesar, mas pelo contrário, aqui nos atendimentos presenciais, as pacientes sempre deixam a balança por último. Muitas não se pesam e eu também faço os atendimentos online. E por isso que não tem diferença do atendimento online para o presencial. Sempre antes de agendar a nossa consulta, eu vou tentar ao máximo conversar com você para entender a sua vida, entender quem é você, entender quais são os seus objetivos e as suas necessidades. E você sempre vai receber um link com algumas perguntas para você me contar tudo sobre você, sobre a sua rotina, sobre a sua dificuldade, os seus medos, a sua relação com a comida, medicamento, intestino, sono, hidratação, atividade física, trabalho, histórico de dietas. E assim a gente consegue agendar, seja no presencial ou no online. E com essa mudança de comportamento, a gente não tem como trabalhar com consulta única. Então, eu não sou a Nutri que faz apenas uma consulta e te manda voltar daqui 30 dias. E nem a nutricionista que passa a dieta porque nem ela faz. Então, imagina obrigar e fazer minha paciente passar por isso. Nós vamos nos ver de forma semanal ou quinzenal, principalmente nos primeiros meses desse tratamento, desse acompanhamento. Conforme você vai evoluindo e conquistando os seus objetivos, a gente vai afastando esse atendimento, até que você sinta 100% segura ou o máximo segura para ir vivendo sem os acompanhamentos. Mas ainda assim, a gente mantém um suporte, como lá no início dos atendimentos, em que as pacientes elas têm contato comigo semanalmente, ou na consulta, ou pelo nosso aplicativo, ou por conversa em WhatsApp. Porque em toda consulta nós vamos fazer um apanhado das suas dificuldades e entender quais serão os nossos próximos passos. Porque sempre nós vamos ter objetivos gerais e objetivos do momento. Então tem aquele objetivo grande que você vai conquistar no final do tratamento e também vai ter o objetivo agora, do momento. E assim, nós criamos os nossos combinados. Sempre envio material pós-consulta, seja em áudio, vídeo, documentos, lâminas, estratégias para ajudar essa minha paciente quando ela não estiver em contato comigo. Porque lembra, eu quero que você seja autônoma, que você tenha liberdade, que você tenha autonomia para fazer suas escolhas. Eu estou ali te assegurando, te ajudando, seguindo com você nesse processo, mas você vai acabar nadando aos poucos sozinha. E isso é o mais libertador. Então, por mais que você já tenha escutado falar que é apenas uma conversa quando você vai em nutri-comportamental, não é assim. A gente vai ter sim muita leveza para tratar das suas dificuldades e pensar nesses nossos combinados. Mas sempre a gente vai ter uma intenção de mudança. A única diferença da consulta online para presencial, o modo online tem vários benefícios, como você conseguir fazer do seu trabalho, de casa, sem precisar se deslocar, conseguir organizar melhor dentro da sua agenda. E mais um ponto de diferença que tem aqui no consultório, de forma presencial, é esse contato sim mais próximo e até mesmo um cafezinho de vez em quando. Então, na primeira consulta, nós vamos conversar por 1 hora e 20 para eu entender todas as suas dificuldades e para que a gente consiga traçar esses nossos próximos combinados. E assim, você sempre recebe um guia após consulta para te ajudar a seguir nesses próximos dias. E para as próximas consultas, sempre a gente mantém uma revisão da consulta anterior, entendendo o que aconteceu no tempo entre uma consulta e outra. A gente separa sim um momento para falar sobre as dificuldades, sobre aquilo que não deu certo,
porque pensa que você está evoluindo, você está mudando, então é mais do que esperado que você não consiga mesmo colocar todas as mudanças em prática. A gente precisa manter esse acompanhamento para que as suas necessidades sejam lapidadas conforme aquilo que você consegue no momento, sobre aquilo que faz sentido para você colocar em prática. Então eu espero que esse vídeo tenha sido importante, que tenha feito sentido para você, que você tenha se identificado com essa abordagem. Então, se sim, já para esse vídeo, se inscreve aqui no canal para você receber os vídeos todas as quintas-feiras sobre essa abordagem, sobre essa maneira mais leve e tranquila de se relacionar com o alimento. E pensa só, talvez você nunca tenha olhado dessa maneira, com essa gentileza, com essa leveza para a sua alimentação. E pode ser um ponto muito necessário para a sua mudança acontecer. E eu sei que é uma abordagem diferente, fora da caixa, que gera muitas dúvidas. Uma ótima semana para vocês, que a alimentação comece sim a ser mais leve por aí e que faça sentido para você. A gente se vê na semana que vem. Até lá!